Recentemente, o governo do Canadá congelou a conta bancária de diversos dos seus cidadãos. O motivo foi discordância política. No vídeo de hoje nós vamos entender o que está acontecendo por lá, por que isso é um precedente de altíssimo risco para a liberdade financeira de todos nós e quais são as ferramentas que nós temos para nos proteger de cenários como esse, de avanço do autoritarismo sobre o patrimônio de pessoas normais. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário e estratégias de internacionalização. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e não esquece de deixar um comentário e de clicar no botão de gostei aqui para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas também. E um dos motivos que me leva a ensinar estratégias de internacionalização aqui no canal é justamente garantir que o pessoal que acompanha os meus vídeos tenham ferramentas disponíveis para alcançar uma maior liberdade financeira. Afinal, ao internacionalizar o seu negócio e o seu patrimônio, você não fica mais refém de apenas um país que eventualmente pode passar por cima de tudo aquilo que você já conquistou. E aí a gente entra no caso do que está acontecendo no Canadá agora. Basicamente, algumas pessoas estão descontentes com a política pública do governo atual de lá de impor a obrigatoriedade de vacinas para que você consiga exercer algumas atividades econômicas, como transporte de frete, caminhoneiros, por exemplo. E a questão aqui não é nem se essas pessoas que estão descontentes e resolveram manifestar estão certas ou erradas. Eu, pessoalmente, compartilho da opinião de que vacina não deveria ser obrigatória, apesar de que eu vou tomar as minhas vacinas. Eu só não quero que ela seja imposta para aquele que eventualmente não queira tomar. Mas isso é a minha opinião. E o fato é que eu não gostaria de ser reprimido se eu resolvesse manifestar essa minha opinião. E mesmo quem tem uma opinião completamente diferente da minha, também não deveria ser reprimido. O grande problema foi a forma como o Estado do Canadá reagiu a essas manifestações. Eles resolveram aprovar uma lei de emergência nacional para garantir a ordem pública. Essa lei foi feita para passar por cima do processo legislativo para que o Trudeau consiga aumentar o seu grau de autoritarismo sobre a população e instalar medidas como, por exemplo, a de inibir manifestações, dissidências políticas, ou seja, a divergência de pensamento, e mais particularmente, o que ao meu ver é a pior de todas, fazer o congelamento de contas bancárias. Honestamente, eu esperava isso aí acontecendo em países como o Brasil, como a Argentina, como a Venezuela e recentemente até mesmo no Chile. Mas do Canadá eu não esperava não. Um país que, apesar de ter altos impostos, ainda respeita bastante as liberdades individuais, uma economia bastante desenvolvida, os direitos fundamentais são muito preservados. E agora parece que, de um dia para o outro, tudo isso foi ignorado por conta de uma vontade política de inibir pensamentos diferentes. E aí eu volto naquele ponto. O problema não é o pensamento diferente, o problema é querer inibir quem pensa diferente. E aí o Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, ele chegou a questionar em mídia nacional se eles deveriam tolerar os extremistas aí, que ele chamou de misóginos e diversos outros adjetivos. E aí eu me pergunto, quem será que realmente é extremista? Aquele que quer se manifestar ou aquele que não quer tolerar os manifestantes? Me parece muito mais que é essa segunda pessoa aí, esse grupo de pessoas que está querendo crescer com o autoritarismo. E é em cenários como esse que nós vemos as importâncias de nós termos ferramentas ao nosso dispor para nos proteger de políticas como esta. E a ferramenta que eu mais falo aqui no canal são as empresas offshore e contas bancárias no exterior. Sempre que eu falo disso aqui, em todos os vídeos, tem pelo menos um comentário de alguém falando que quem utiliza conta bancária na Suíça é bandido, é o pessoal que quer lavar dinheiro, são políticos que roubaram dinheiro público, quando na verdade isso aí é um pequeno percentual de pessoas que utilizam, a grande maioria se utiliza dessas contas para ter uma blindagem patrimonial e um plano B para se proteger de problemas
de crescimento do autoritarismo como esse. Foram essas contas, provavelmente, que protegeram os judeus das perseguições na Segunda Guerra Mundial. Quem sabe foi essas contas que fez com que eles se reerguessem depois que a perseguição acabou. Eles conseguiram pegar essa reserva que não foi confiscada para conseguir montar um negócio que sustentou milhares de famílias. Então esse estereótipo de que empresas offshore e contas bancárias no exterior são coisas de bandido, ele não se sustenta. Na verdade, esse preconceito é fruto de uma agenda política que é movida por pessoas que têm interesse em controlar mais você e o que você faz com o seu dinheiro. E aí as pessoas que movem essa agenda política tentam colocar na sua cabeça que ter patrimônio no exterior é algo negativo, para que você não fuja do controle deles. E eles ainda tentam colocar esse preconceito na sua cabeça sobre as pessoas que enxergam que estão sendo controladas se deixarem o dinheiro aqui e querem internacionalizar para fugir desse controle. E o mesmo raciocínio se vale com a pauta das políticas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, que na prática elas servem muito mais para controlar as tuas movimentações bancárias do que efetivamente aí para combater lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, para invadir a sua privacidade das suas transações. Tanto é que, como eu já mostrei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, o efeito prático de combater o terrorismo e o financiamento dele e a lavagem de dinheiro, essas políticas não têm conquistado. Por outro lado, elas têm dificultado e muito a vida de cidadãos de bem aí que prestam serviços de forma internacional. Sei lá, a gente vê casos de engenheiro de software que trabalha para empresas no exterior tendo a conta fechada porque o banco acreditou que ele estava lavando dinheiro ou coisa parecida, porque ele estava recebendo transação vindo da Europa e mandando para algum parente dele na África ou em algum outro país subdesenvolvido aqui da América Latina. Que é isso? Combater o problema, eles não combateram, mas fechar a conta de pessoas, eles estão fechando. Contas bancárias são só uma ferramenta, podem ser utilizadas para o bem ou podem ser utilizadas para o mal. Mas o fato é que se você manter todas as suas contas, todas as suas empresas em uma mesma jurisdição, você vai estar sempre sujeito ao avanço do autoritarismo dessa jurisdição, desse país, independentemente de qual país seja. Você precisa internacionalizar o seu patrimônio, os seus negócios e os seus investimentos. Além disso, uma outra maneira de você se proteger desse autoritarismo crescente, que me parece ser uma tendência que começa no exterior, mas pode chegar aqui no Brasil sim, é você trabalhar com criptomoedas. Certa vez o Gustavo Franco, que é o ex-banqueiro central aqui do Brasil, ele falou em tom de crítica que as criptomoedas poderiam até passar essa falsa sensação de que está num mundo offshore, mas que no que dependesse dele, ele não ia permitir que isso acontecesse. E eu vou responder para ele, ele não precisa permitir, isso já aconteceu, elas já são a offshore do sistema financeiro tradicional, elas já são a offshore das moedas estatais, e certamente isso aí serve para proteger a nossa liberdade em um cenário de avanço do autoritarismo. Agora nós estamos também vendo que o Estado ele quer acabar com o dinheiro em espécie e quer transformar tudo em uma moeda digital eletrônica controlada diretamente pelo Banco Central. E isso acontecendo, eles vão ter um poder ainda maior de confiscar as contas. Agora eles não vão nem pedir lá para o banco fazer o congelamento. Ele simplesmente vai lá, o Banco Central, diretamente e faz o cancelamento dessa conta. Ele pode botar um prazo de validade, ele pode botar uma multa, já desconta no débito da sua conta por você ter manifestado um cenário político em desacordo com a opinião dele. Fica muito mais fácil para perseguir você. Em um cenário assustador como esse, as empresas offshore, as contas bancárias no exterior e as criptomoedas são a última gota de liberdade que nós temos para garantir a nossa liberdade, para funcionar como a nossa rota de escape, o nosso plano de emergência. Porque o George Orwell, quando ele escreveu aquele livro 1984 e descreveu um estado totalitário, talvez ele tenha errado apenas em alguns anos. Talvez nós estejamos mais perto disso do que nós gostaríamos de acreditar. E certamente nós precisamos nos proteger. Certamente nós precisamos construir um capital de forma global para não ficar mais refém de políticas como esta. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.